A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a natureza de Deus. Existem tantas especulações acerca de Deus que às vezes perguntando, quem realmente é Ele? Então a gente se pergunta, quem realmente é Deus? Mesmo não se preocupando em querer ficar provando a sua existência, as Escrituras Sagradas nos esclarecem com profundidade quem realmente Ele é. Portanto, se conhece a Deus conhecendo a sua palavra. Então, para falarmos de Deus, não o que nós entendemos, mas sim o que diz a palavra de Deus, aquilo que Ele deixou na Bíblia. Então, o livro-texto que nós vamos estar usando, falando, explicando sobre Deus, lá em João, capítulo 1, no versículo 1 e 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo que foi feito por Ele. Até quando Ele criou o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Significa que Deus já estava falando com alguém. E esse alguém era a Trindade, que é Deus também, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, começando a falar sobre a natureza de Deus. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. É o Criador e representador de todas as coisas boas, visíveis e invisíveis. Portanto, conhecer a Deus mediante os seus nomes, contido nas Escrituras Sagradas, como segue. Então vamos conhecer a Deus através dos seus nomes, que diz nas Escrituras. O primeiro, Elohim. Esse nome é o plural e fala da onipotência de Deus, como também do seu poder criativo. É o Deus Criador. A forma plural desse nome significa a plenitude do seu poder e representa a Trindade. Deus é um só, porém a sua unidade divina é uma unidade composta, que nesta unidade existem três pessoas distintas entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, Deus já tinha comunhão com alguém antes da criação de todas as coisas, como nós falamos lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1 e 3, e no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Tradução do nome, algumas traduções, não vamos falar todas porque tem muitas, mas vamos falar as mais representativas, O nome Jeová tem a sua origem do verbo ser e inclui os três tempos desse verbo, É aquele que era, o que é, o que há de ser. É Deus se revelando ao homem, vê-se isso nos seguintes exemplos, Então, o nome Jeová. Jeová Jireh, o Senhor proverá, lá em Gênesis 22, 13 e 14. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, lá em Êxodo 17, 15. Jeová Shalom, o Senhor é paz, lá em Juízes 6, 24. Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Jeová Mekadesh, o Senhor que santifica, está lá em Êxodo 31, 13. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, Salmos 23, 1. Jeová Tissidekinu, o Senhor é justiça nossa. Está lá em Jeremias 23, 6. Jeová Ginolá, o Senhor Deus da recompensa. Jeová Naquém, o Senhor que fere. Está lá em Êxodo 7, 9. Jeová Chamá, o Senhor que está presente, literalmente, está lá. Ezequiel 48, 35. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Êxodo 15, 26.
Há outros nomes de Deus nas Escrituras Sagradas, com os seus respectivos significados. Porém, citamos alguns deles para exemplificar o que foi dito e confirmar a natureza divina revelada nas Escrituras. Muitos teólogos admitem que tem mais de 70 nomes relacionados na Bíblia entre o Novo e o Velho Testamento, tá? Mas só vamos pôr mais alguns mais conhecidos, né? Vamos falar agora dos atributos de Deus. Enquanto os nomes de Deus representam as qualidades de seu ser inteiro, os atributos indicam os seus aspectos do seu caráter e isso nos ajuda a compreendê-lo melhor. Então vamos lá. Atributos comunicáveis, não comunicáveis, né? Aqueles que Deus não comunica a nós, mas sim somente a Ele. Isso significa que Deus é um só próprio, é em si só próprio, a parte da sua criação. Qualidades que já caracterizam a Deus antes que alguma coisa existisse. A espiritualidade, a primeira. Deus é espírito pessoal que pensa, fala, sente e se comunica com os homens, criado à sua imagem e semelhança. Está lá em João 4, 24. Intimidade. Deus é íntimo e isso pode ser visto em duas maneiras. Em relação ao espaço, a sua presença enche os céus e a terra. A Bíblia afirma que o céu dos céus ainda não é pouco para contê-lo. E a segunda, intimidade, em relação ao tempo. Ele é eterno, não teve começo e nem terá fim. Uma observação: apesar do ser humano estar destinado a viver eternamente, seja essa com Deus ou ele lá no lago do fogo do inferno, né, na segunda morte, o mesmo não é eterno, porque apesar de não ter fim, nós tivemos um começo. Então nós não somos eternos, nós somos parcialmente eternos, né? Porque nós só tivemos um começo, mas não vamos ter fim, porque o Espírito é eterno. Foi criado, né? Ele foi criado um dia, o homem foi criado em um dia. Deus é eterno porque não teve começo e nem terá fim. A unidade. Deus é o único Deus. Êxodo 20, versículo 3 e Deuteronômio 32, versículo 39. Esse não contradiz a Trindade. Não porque existem duas palavras em hebraico que se referir à unidade, né? Yashid, unidade absoluta, e Echad, unidade composta. O nosso Deus é uma unidade composta, porque ele é dividido entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus, né? As qualidades divinas relacionadas ao universo que ele mesmo criou. Ele é onipotente. Gênesis 17, 1. A onipotência de Deus significa duas coisas: sua liberdade e poder para fazer tudo o que deseja de acordo com a sua natureza. Seu controle e sabedoria sobre tudo o que existe, ou possa existir. Somente Deus é o Todo-Poderoso. Então, são as duas qualidades da onipotência, né? Onipresença, Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, Provérbios também, 15, versículo 3, Salmos 139, versículo 7 e 10. É a presença divina em todos os lugares e ao mesmo tempo, embora Deus esteja em todos os lugares, ele não habita em todo lugar, e sim com aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Então Deus, ele habita lá nos céus, mas ele está sempre, como nós invocamos ele, em espírito e em verdade, ele sempre estará conosco. A terceira parte, onisciência, significa que ele conhece todas as coisas. Está lá em 1 Crônicas 28, versículo 9, Salmos também, Salmo 139, versículo 1 e 7. O conhecimento de Deus é perfeito. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Nem mesmo um detalhe pode escapar
de seu conhecimento. Está lá em Mateus 10:30. Vou até ler para vocês. E até mesmo os cabelos de nossa cabeça estão contados. Então você vê que Deus sabe tudo, até quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Então veja que ele é onisciente, né? Sendo Deus sabedor de todas as coisas, ele sabe quem vai se perder, porquanto, como poderia esse tal evitar a sua perdição? Como é que nós podemos evitar a nossa perdição? Se Deus já sabe que nós vamos ser salvos ou vamos se perder. Aqui entra o que é o livre-arbítrio do homem que Deus respeita. Então, Deus deu livre-arbítrio. Onde que Deus deu livre-arbítrio? Quando Adão e Eva tomou da árvore da ciência do bem e do mal, né? Então, aí deu o quê? Deu poder ao homem. Então, é o livre-arbítrio. Nós decidimos aquilo que nós queremos fazer. E Deus não interfere, porque Ele já fez tudo o que tinha que fazer e deu até seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. O homem não se salvará ou se perderá pelo fato de Deus saber disso, e sim pela escolha que Ele fez durante a sua vida toda na terra. Então, nós escolhemos o que nós queremos. Sabedoria. Deus é sábio porque tudo que existe de bom e perfeito foi feito, né, foi criado por Ele. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Por mais sábio que o homem seja, que julga ser, né, é bom que ele lembre da seguinte frase: aqui nada se cria, tudo se copia. Então, né, o homem não cria nada. A lei de Lavoisier, né, nada se faz, tudo se copia, tudo se transforma, né? Nada se perde, tudo se transforma. É a mesma coisa que ele está falando aqui, nada, né, pode se criar, mas tudo se copia. Apenas um Criador de todas as coisas, e este é Deus. Então só tem um Criador. Sabedoria. Isso significa dizer que Deus tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como bem lhe compraz. Está lá em Daniel, capítulo 5, versículo 35, e Mateus 20, versículo 15. Teria alguma coisa melhor do que ser governado por Deus soberano, como provou o seu amor pelo ser humano, dando seu único filho, né, para a salvação de nós? Então, nós devemos estar sempre aqui e buscando a Deus, né? E não deixando de fazer as coisas que o mundo oferece, mas fazer aquilo que a Bíblia nos orienta, né? Atributos comunicáveis de Deus. Agora são os comunicáveis, nós falamos os incomunicáveis, né? Atributos morais. Esses estão relacionados às obras de Deus para com o ser humano, ou para com o homem. A santidade. Deus é santo, lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 11, e Levítico, capítulo 19, versículo 2. Isso é mais do que um atributo, é a própria natureza divina. Está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3. Somente Deus é santo em si mesmo. As pessoas são santificadas à medida que se separam do pecado e aproximam-se de Deus. A justiça. Deus é justo e a justiça é a sua santidade em ação. Gênesis 18, 25. A santidade de Deus se manifesta no tratar de forma justa e reta com suas criaturas. A fidelidade. Deus é fiel às suas promessas, não falharão. Portanto, o seu povo pode descansar em paz, né? Pode descansar nele. Lá em Números, está lá em Números 23, 19. A misericórdia de Deus é a sua bondade em ação ao favor das suas criaturas, suprindo suas necessidades e lhe provendo um meio de vida, né, para chegar na vida eterna. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e capítulo 3, versículo 5. O amor.
Deus é amor. Através desse atributo, ele busca relacionar-se com o homem que foi feito à sua imagem e semelhança, tratando de restaurá-la através de Cristo Jesus. Está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Então, vimos que falamos muitos versículos. Então, vocês, quando forem ler, pegam a palavra de Deus, porque nós temos que abrir a palavra para concordar aquilo que Deus falou. Tá? Porque se nós não abrirmos a palavra, nós não vamos saber, vai ficar vago tudo aquilo que foi dito. Né? E o último, a bondade. Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom. Há muito mais o que se aprender sobre as palavras de Deus. A Bíblia Sagrada está repleta de conhecimento sobre Ele. Porém, podemos ver né, que através dos seus nomes contidos nas Escrituras Sagradas, bem como pelos seus atributos revelados, pode-se conhecer quem é o nosso Deus. E este conhecimento pode aumentar de acordo com o estudo e vivência da palavra de Deus. Então nós temos que estar sempre lá. Veja bem que Deus, quando Ele fala de bondade, né? Ele mesmo, quando Ele acabava de fazer qualquer final de dia da criação, Ele sempre falava e viu Deus que era bom, né? Então Ele mesmo viu que as coisas eram boas que Ele estava fazendo, porque Ele é uma bondade absoluta. E nós não, nós fazemos as coisas e nunca estamos contentes com aquilo que fazemos, né? Sempre estamos querendo mais, querendo chegar à perfeição, mas a perfeição vem só de Deus. Então, conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor através das Escrituras. Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Tá? Que Deus abençoe a todos, que Deus venha pôr no seu coração para você voltar a ler as Escrituras. Isso é o que faz parte do conhecimento do cristão. É ser fiel a Ele, falar sobre a sua palavra, aquilo que está escrito aqui, não o que se fala por aí. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de se inscrever, você que não é inscrito. Compartilhe com seus amigos e põe o seu like aí, né, seu joinha, para saber se você está gostando. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.